Jornal Gazeta Norte Mineira. Oferecimento Maximin Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. E Net Fácil. Viva Conectado. Começa agora mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira e você vai conferir as principais notícias do Norte de Minas e muito mais. E também a gente traz hoje um assunto que tem gerado grande repercussão nas redes sociais, veículos de comunicação e também entre deputados, que está em votação o tema adultização de crianças na internet. A gente começa esta edição falando sobre agropecuária e olha só, mais de 1.200 participantes marcaram presença no segundo seminário de gestores agropecuário, o Encontro Agro. O evento discutiu estratégias para fortalecer a produção e aprimorar as políticas públicas no setor em Minas. Com participação recorde, o segundo Seminário Mineiro de Gestores da Agropecuária reuniu mais de 1.200 representantes do setor público, entre prefeitos, secretários municipais de agricultura e técnicos de várias regiões do estado. O evento foi realizado no Auditório JK, na cidade administrativa, sede do Poder Executivo Estadual em Belo Horizonte. Em uma série de painéis, a iniciativa promoveu debates e trocas de experiências para fortalecer e aperfeiçoar as políticas públicas voltadas ao setor agropecuário. Nós falamos de políticas públicas que têm uma importância fundamental lá na ponta. Nós falamos do Serviço de Inspeção Municipal, da regularização fundiária, falamos do PNAE, falamos do PAA, falamos do Irriga Minas, que é o maior legado que nós vamos deixar hoje para o estado de Minas Gerais, do nosso governo, que só temos 15% da nossa área irrigada em Minas, e esse programa vai, sem dúvida, mudar a vida do agricultor mineiro e mudar o panorama hoje da produtividade em Minas Gerais com a irrigação, fugindo das intempéries climáticas. Falamos hoje do nosso Fertiliza Minas, que é a distribuição de agrosilícios para as prefeituras, e tivemos também palestras das nossas vinculadas. Trabalho sendo colocado, o trabalho que a Emater tem feito nos municípios há anos, mas principalmente uma prestação de contas hoje dos municípios aqui com a gente, do trabalho que nós fazemos e uma aproximação com eles. Um dos momentos mais simbólicos do encontro foi a entrega do título de regularização de propriedade rural de número 10.000 no estado. O documento foi entregue pelo governador Romeu Zema à produtora Ana Lúcia, de 63 anos, moradora do distrito de São João da Chapada, no município de Diamantina. Gente, esse título só tem 60 anos que eu estou esperando por ele. E hoje ele chegou. Graças a Deus. Agradeço à Prefeitura, a Emater, o governo, o governador de Minas, Romeu Zema, por tudo. E nós vamos continuar avançando, porque hoje a nossa secretaria, a Emater, a EPAMIG, o IMA estão muito mais bem estruturados, administrados e prontos para poder prestar um serviço melhor que o setor precisa. O agromineiro segue em ritmo acelerado. Em 2024, o PIB do agronegócio alcançou 235 bilhões de reais, um crescimento de 20,5 bilhões de reais em relação a 2023. Outro destaque está nas exportações, que ultrapassaram 17 bilhões de dólares, superando em 2,5% a mineração. Minas Gerais se consolidou como líder absoluto na exportação de café, maior exportador nacional de produtos lácteos e primeiro lugar no ranking nacional de exportação de produtos apícolas, além de ocupar o segundo lugar na comercialização exterior de sêmen bovino e o terceiro em ovos e derivados. O setor também gera empregos. Foram cerca de 300 mil postos de trabalhos mantidos em 2024, representando 6% do total de pessoas empregadas no estado. Por trás destes resultados estão políticas públicas que impactam diretamente quem vive da produção rural, como os programas Certifica Minas, Irriga Minas, Futuro no Campo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos.
Outra importante ferramenta de fortalecimento da produção rural em Minas Gerais são as feiras da agricultura familiar promovidas pela Emater Minas em parceria com as prefeituras municipais. Além de oferecer produtos de qualidade aos consumidores, a iniciativa também assegura um canal direto de comercialização aos produtores rurais. Para nós, essa estratégia é importantíssima, leva renda a mais de 18 mil famílias em todo o estado. Em cada evento de feira livre, gera uma renda média de R$ 1.150 por produtor. Então é importantíssimo. Em alguns municípios ela é semanal. Então leva essa oportunidade mesmo de geração de renda, melhoria da qualidade de vida no campo, como uma estratégia de comercialização da Emater. Acho que a feira ela traz uma exposição do trabalho que a gente faz no dia a dia, né? E é uma vitrine para a gente poder mostrar um pouco do nosso trabalho e para chegar mais perto do público consumidor. Nós ganhamos o primeiro prêmio com os nossos biscoitinhos, foi na cidade de Nova Lima, há 12 anos atrás, com o biscoitinho de mel. Depois a gente ganhou com o Goiabinha, primeiro lugar em Congonhas. E esse ano ganhamos também outro prêmio com o Pet Food de café. E aí foi dando mais vontade de produzir, de estar sempre empenhado. E a Emater ajuda a gente muito porque ela fornece para a gente os lugares para a gente ir para as feiras, ajuda a gente na produção, os conselhos de boas práticas, né, de tudo. E isso aí é muito válido para nós estamos muito agradecidos. E quem compra também sai ganhando. Não, eu já experimentei basicamente tudo, né? O café foi o primeiro, mas experimentei queijo, experimentei os doces, os biscoitinhos aqui, esse eu não resisti, tive que levar para casa, né? A gente é de Bias Fortes, lá a gente também tem a feira do produtor rural, então a gente está vendo muita coisa, novidade, né? Muitos produtos diferentes. Só não experimentei a cachaça, mas depois que terminar o seminário a gente ainda passa aqui. A celebração dos 51 anos da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais foi marcada com o Seminário Técnico EPAMIG mais 50. O evento, realizado na sede da empresa em Belo Horizonte, reuniu dirigentes, colaboradores das diferentes unidades regionais e institutos de ensino e convidados, e foi transmitido pelo canal da EPAMIG no YouTube. O objetivo foi preparar a equipe e parceiros para novos desafios. É uma alegria muito grande, né? Você poder comemorar 51 anos hoje e já estarmos aqui projetando mais 50, né? Minimamente, né? Porque uma instituição de pesquisa, o que você espera dela é uma vida eterna, né? E a EPAMIG tem esse grande compromisso, essa grande missão de atender as demandas de agropecuária do estado de Minas Gerais. Então, nós estamos aqui, claro, olhando tudo aquilo que é desafio, que são dificuldades que o proprietário tem na sua propriedade, o agricultor tem na sua propriedade, mas também olhando para nós trazermos novidades, né? Para nós trazermos, por exemplo, novas variedades, trazer novas cultivares, novos tipos de plantio, como por exemplo o lúpulo, o cacau, a lentilha. Então, nós estamos fazendo com que Minas Gerais possa estar à frente, né? Essa é a grande função de uma empresa de pesquisa, é você atender a demanda do que existe, resolver os problemas, mas ao mesmo tempo pensar no futuro, inovar, trazer novos conhecimentos, novas tecnologias, para que o Estado possa continuar sendo esse grande contribuidor, né, do PIB. No PIB mineiro, o agronegócio, a agricultura e a pecuária representa aproximadamente 25%. Então, nós precisamos continuar trazendo para os nossos agricultores essa grande possibilidade, né? Esse norte de para onde nós vamos, qual é o novo e quais são os desafios que nós temos hoje. As comemorações destacaram também os 50 anos do Informe Agropecuário, publicação técnico-científica da EPAMIG. A publicação é editada desde 1975, com o objetivo de difundir os resultados da pesquisa agropecuária de Minas Gerais, levando tecnologia e informações ao conhecimento de toda a sociedade. Vamos fazer agora uma pausa rapidinha e vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta, agora a gente fala sobre infraestrutura e olha só, a Copasa iniciou novas obras de abastecimento de água para comunidades pela região do norte de Minas. E Januário está nessa lista, que vai receber essa água tratada com mais qualidade para os moradores. Vamos agora entender um pouco mais sobre isso. Boa tarde, pessoal. Passando aqui para trazer uma boa notícia, que nós estamos iniciando a obra de implantação
da rede de distribuição de água para atendimento à localidade de Deixa Eu Viver, no município de Patis. Essa obra está sendo executada através do programa Universaliza Minas, através de uma solicitação do município. Nós estamos aqui atendendo essa localidade Deixa Eu Viver. Serão atendidos ali naquela localidade 32 famílias com a disponibilidade de água tratada para essas famílias. Inicialmente, nós estamos investindo ali um montante de R$330 mil para a implantação dessas obras, e essas obras elas vão vir trazer ali dignidade para essas famílias que há anos aguardam ali a tão sonhada água tratada nos seus imóveis. E dessa vez o município contemplado foi o município de Patis, com a localidade Deixa Eu Viver. A Copasa, através do programa Universaliza Minas, trazendo dignidade e saneamento para todas essas famílias. Agora a gente muda de assunto e o tema agora é esporte. O Montes Claros Vôlei anunciou o reforço do ponteiro Amadou Diallo, de 23 anos, natural de Mali, com 1,95 de altura e 78 quilos. O jogador atuou em vários times fortes entre 2023 e 2025. Diallo promete trazer juventude e vigor à equipe. Vamos ver agora um recadinho do novo ponteiro aí do Mock Vôlei. Hello, Montes Claros. My name is Amadou Diallo from Mali, Africa. I'm very happy to join your club next season. Let's go for Champions League. Muito legal, né? Vamos continuar acompanhando aí essa trajetória desse profissional e também vamos acompanhar aí os próximos jogos aí do Mock Vôlei. Bom, agora a gente muda de assunto novamente e fala agora sobre cultura. A 12ª edição da Noite Mineira de Museus e Bibliotecas começou nesta terça-feira, no Dia Nacional das Artes, com 139 atividades gratuitas e 131 espaços culturais em 109 municípios. Museus, bibliotecas e casas de cultura ampliam o horário de funcionamento, oferecendo exposições, shows, saraus, oficinas e outras atrações em todo o estado. Inclusive em Montes Claros, nós falamos recentemente com a Tairine, ela que faz parte de um projeto que está com exposição aqui no Centro Cultural de Montes Claros. Você pode ir lá e acompanhar essa exposição que vai ficar até o final deste mês. Olá, já está sabendo da Noite Mineira de Museus e Bibliotecas? A deste mês acontece hoje, no dia 12 de agosto, que é o Dia Nacional das Artes. Então é com essa grande festa que a gente integra museus e bibliotecas em todo o estado com diversas atividades. As atividades são variadas, então tem sarau de poesia, tem oficina de escrita criativa, tem intervenção artística, tem apresentação musical. Não deixe de conhecer, a programação completa está no site da Secretaria, mas é claro,
vale sempre essa visita. Quem ainda não conheceu o Espaço Cultural de sua cidade, que está aí disponível para você, é uma ótima oportunidade, porque com esse horário estendido, a gente sabe que na correria do dia a dia nem sempre dá tempo de passar nesses equipamentos, mas sim, hoje todos esses equipamentos estarão abertos no período noturno. Não deixe de conhecer, e a gente está muito feliz que esse ano a gente está celebrando também a consolidação da Noite Mineira. Afinal, na 12ª edição a gente teve o recorde de inscrição desses equipamentos que são orquestrados aqui na Secretaria de Estado de Cultura e Turismo por meio da Superintendência de Bibliotecas, Museus e Economia da Criatividade. As portas estão abertas para você. Não perca essa programação, porque ela está especial. Bom, agora a gente fala sobre economia e olha só, Minas mantém resultados positivos na economia. Entre junho e julho, as exportações somaram mais de 25 bilhões de dólares, uma alta de 3,3% em relação ao mesmo período em 2024. O superávit foi de 15 bilhões, representando 12,8% das vendas externas do país. As importações chegaram a 10,3 bilhões de dólares, um crescimento de 10%. Já são mais de 160 países sendo atendidos por produtos mineiros e a nossa expectativa é de encerrar o ano de 2025 com novos destinos e novos mercados. Esse é um trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem feito, procurando fortalecer e identificar novas oportunidades de mercados, tanto para os produtos já tradicionais mineiros, como minério de ferro, soja, café, como também para outros produtos que Minas Gerais tem apresentado grande competitividade, incluindo produtos de grande valor agregado que são produzidos aqui no estado. Então, a nossa expectativa é que, ainda com os desafios que teremos ao longo de 2025, Minas Gerais continue se consolidando como um dos principais estados exportadores do Brasil e contribuindo e muito para a balança comercial nacional. E seguimos agora com mais notícias. Agora a gente fala sobre o governo e olha só, o vice-governador Matheus Simões afirmou recentemente que o governo federal só vai avaliar os ativos mineiros após a aprovação das leis na Assembleia Legislativa, com prazo final até o dia 30 de outubro. E de acordo com ele, sem projetos como o CEMIG e Copasa, Minas pode perder até 300 bilhões. Para uma atualização geral, nós estamos agora já há 4 meses desde a publicação da regulamentação do Propag pelo governo federal. O decreto é de 14 de abril. Logo depois da publicação do decreto, 15 dias depois, nós apresentamos à Assembleia 13 projetos de lei, que se desdobraram em 14, hoje são 14 projetos de lei, um deles foi desdobrado sobre o teto de gastos. E de lá para cá, nós mantivemos mais de 10 reuniões presenciais em Brasília, da nossa equipe, com as equipes federais, mais de 30 ofícios foram emitidos para o governo federal, para 9 órgãos diferentes. Dos nossos 14 projetos de lei, 4 projetos foram aprovados. O governo federal, através da Secretaria do Tesouro Nacional, nos informou que ele não apresentará aceite prévio ou manifestação de interesse prévio sobre nenhuma das empresas do Estado. Que as empresas devem ser oferecidas com a lei autorizativa a eles até o prazo previsto no decreto, que é 30 de outubro, e, portanto, nós estamos a pouco mais de 70 dias do final desse prazo. E depois que isso acontecer, eles vão analisar se eles têm ou não interesse nos ativos, com uma única exceção. O governo já se manifestou por não ter interesse na EMC. O projeto da EMC será retirado de tramitação ao longo dos próximos dias. O que nos causa preocupação nisso? A partir do momento que o BNDES, como vocês já divulgaram, disse que não fará as avaliações das empresas esse ano, só fará a avaliação no ano que vem, e que a Secretaria do Tesouro Nacional disse que nós teremos de apresentar as leis aprovadas e a nossa intenção de federalização dos ativos até 30 de outubro, a Assembleia precisa começar a discutir os projetos de CEMIG e Copasa que ainda não estão em tramitação. Nós temos já o início da tramitação da PEC, mas os projetos de lei ainda não estão em tramitação. E nós precisamos que esse tema avance, porque sem esses ativos nós podemos não ser capazes de ingressar no Propag, que é questão de vida ou morte para o Caixa de Minas Gerais. Eu queria só chamar a atenção, e passo as perguntas de vocês, para o fato de que essa conversa que vem sendo nutrida na Assembleia pela oposição, de que as empresas valem mais do que os 34 bilhões, a gente consegue negociar com o governo federal um valor maior.
Essa conversa não se sustenta na manifestação do governo federal. O governo federal pôs por escrito que ele não apresentará nenhuma avaliação antes de 30 de outubro e que ele não se manifestará sobre interesse em nenhuma das companhias antes de 30 de outubro. Portanto, esse aguardo que a gente vinha fazendo até aqui, eu entendo os deputados, ele infelizmente não pode se sustentar por mais tempo. Nós precisamos retomar com urgência a tramitação dos projetos, e aí eu quero chamar a atenção para o fato de que dos 9 projetos que vão permanecer em tramitação, disse eu, vou retirar um dos projetos. Dos 9 projetos, 3 projetos precisam ser aprovados nos próximos, aliás, 4 projetos, 3 projetos de lei e uma PEC, precisam ser aprovados dentro dos próximos 70 dias. Se isso não acontecer, o prejuízo para o Estado de Minas Gerais pode ser irrecuperável, impossível de ser superado. São os projetos, a PEC do referendo, a lei de privatização da Copasa, a lei de transformação da CEMIG Incorporation para a sua federalização e a lei geral de transferência de outros ativos empresariais, porque a MGI é um ativo muito importante para ser federalizado e precisa, portanto, da lei que autoriza a federalização de outras empresas também em tramitação na Assembleia, que também ainda não recebeu parecer da Comissão de Constituição e Justiça. É uma contradição, mas, infelizmente, como o governo Lula é o credor, ele tem o direito de fazer isso pela regra da lei, porque a lei diz que nós oferecemos primeiro, eles se manifestam depois. É muito estranho que eu ofereça algo que eu ainda não sei quanto vale, mas é essa, infelizmente, a regra que foi votada e a forma como o decreto foi regulamentado. Então, o que o governo federal disse para a gente textualmente é: a avaliação ficará para depois de eu dizer se tem ou não interesse, eu, governo federal. E eu só direi se tem ou não interesse depois que vocês aprovarem as leis autorizativas. Então, cronologicamente, eles estão dizendo: o governo estadual aprova a lei autorizativa e me oferece o ativo. Oferece ao governo federal. O governo federal avalia se quer ou não o ativo e depois de decidir se quer ou não o ativo, manda ao BNDES para avaliação. A Secretaria do Tesouro Nacional nem sequer contratou o BNDES ainda para fazer as avaliações. Nós tentamos fazer a contratação direta, porque na nossa angústia de ter avaliação, nós nos oferecemos ao BNDES para pagar a avaliação. O BNDES disse que não aceitaria a contratação por nós, porque ele entende que haveria conflito de interesse, porque ele tem que ser pago por quem vai adquirir a empresa e não por nós. E aí nós estamos esperando o governo federal contratar o BNDES. E aparentemente ele só vai fazer isso nas empresas que ele manifestar interesse. E ele só vai manifestar interesse entre o dia 1º de novembro e 30 de novembro. Então, ele nos exige até 30 de outubro a aprovação das leis e ele tem entre 1º e 30 de novembro para dizer se quer ou não, e depois disso ele vai contratar o BNDES para fazer as avaliações. Uma discussão que a gente está tendo com o governo federal é como é que fica lá em 2026 se eu resolver não concordar com a avaliação do BNDES, porque também eu não posso entregar um ativo sem saber o valor do ativo. E para nós está claro que, se lá na frente nós não concordarmos com o valor, a gente pode desistir da oferta do ativo. O problema é que aí pode faltar dinheiro para chegar nos 35 bilhões de reais que a gente tem de federalizar. Então o governo Lula está tentando nos sequestrar, efetivamente. Agora, o que é absurdo, beira a insanidade, é o governo Lula nos pressionar para entregar as leis aprovadas e a bancada do governo Lula em Minas Gerais nos atrapalhar no processamento dos projetos de lei. Então, o que eu preciso neste momento, e não é uma reclamação, é um pedido, é de colaboração da oposição, para que ela pare de obstruir os trabalhos, já que quem está exigindo a votação dos projetos de lei é o governo do PT. Sobre a MC, a saída da MC é que faz crescer a importância da gente oferecer MGI. E a MGI pode ser oferecida com base na Lei Geral de Federalização de Ativos Empresariais, que também está lá em votação. Por isso que eu disse que são 3 leis que passam a ter foco para nós. A Lei de Copasa, a Lei de CEMIG e a Lei Geral de Federalização de outras estatais, em conjunto com a PEC do fim do referendo. Na verdade, estender o prazo de adesão demandaria nova lei e isso está completamente fora do tabuleiro neste momento. O governo federal já disse que não fará. Então, nós teremos mesmo só 30 dias
para chegar à conclusão de quais ativos ficam e quais ativos saem. Das 9 leis que eu citei, as outras 6 têm que ser aprovadas até 1º de dezembro. Então, eu estou falando do prazo, primeiro prazo é para aprovação de 3 leis e de uma PEC, e depois eu tenho mais um mês para a Assembleia votar, enquanto o governo federal está analisando essas empresas, mais um mês para a Assembleia analisar as outras leis, entre elas a lei da UENG, a lei dos imóveis e outras leis que estão lá ainda aguardando para serem votadas. A opinião de quem quer que seja sobre o valor da Codemig não resolve o meu problema, eu preciso de avaliação. Então, se a oposição quiser sair de Belo Horizonte, entrar num avião e ir a Brasília e pedir para o povo deles fazerem avaliação lá, eu ficaria muito feliz, porque foi o povo deles que disse que não vai avaliar. Então, não tem cabimento a oposição me dizer, a Codemig basta, ela vai valer mais quando? Porque o governo federal deles disse que não vai fazer avaliação agora. Então, eu preciso da autorização, porque eu não sei quanto será avaliado. Eu já disse mais de uma vez, eu não tenho nenhum interesse em entregar mais do que 34 bilhões. Agora, também não tenho nenhum interesse em deixar de ser enquadrado no Propag, porque a oposição está fazendo graça, já que o governo federal deles disse que não vai fazer avaliação antes do prazo. Quero aproveitar para falar sobre privatização. No caso da Copasa, desde o primeiro momento, está muito claro que o nosso objetivo é a venda da companhia. O governo federal já nos disse informalmente que não tem interesse na companhia. E nós precisamos levantar dinheiro para pagar as obrigações que são geradas pelo Propag. Vamos lembrar, o Propag nos obriga a investir mais de R$1 bilhão por ano em ensino técnico, habitação, segurança e infraestrutura. Eu não tenho de onde tirar esse dinheiro que vai ter que ser aplicado. A fonte que a gente tem para isso é a alienação de algum ativo. E a proposta, e eu disse isso abertamente à Assembleia desde o primeiro momento, a proposta é a alienação da Copasa para fazer face a isso. No caso da CEMIG, essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é a federalização da companhia. E eles podem ajustar a lei do jeito que eles quiserem para garantir a federalização. O problema nosso é que eu não posso federalizar a CEMIG do jeito que ela está. Porque do jeito que ela está, a federalização dela leva à necessidade de a União desembolsar R$30 bilhões em favor dos minoritários. É uma questão legal, porque a CEMIG hoje ela é controlada tendo uma minoria de capital votante, né? Só 17,5% do capital da sociedade controla a sociedade inteira. Para que eu não tenha esse direito dos minoritários, eu preciso transformar a CEMIG numa corporation. O que é isso? Dar direito a voto para todos os sócios, inclusive o governo do estado, que tem mais 5% de participação da CEMIG sem direito a voto, que são as participações que estão em nome da MGI. Então, se eu der direito a voto para todas as ações, eu posso federalizar as ações que o governo de Minas tem na CEMIG sem gerar para o governo federal a obrigação do desembolso dos 29 bilhões. Por que isso é importante? O governo federal não tem dinheiro. Se ele tiver que desembolsar para receber as ações da CEMIG, ele vai recusar as ações da CEMIG, como já disse o ministro Haddad mais de uma vez e o secretário Seron, que eles não vão aceitar ativos que gerem necessidade de desembolso. Então, o que eu estou pedindo para a Assembleia? Me autorize transformar a CEMIG numa corporation, ou seja, dar direito a voto para todas as ações, e pode escrever na lei que o único destino possível dessas ações é a entrega deles ao governo federal. Não tem nenhum problema para mim, isso não é um problema. Eu só não posso fazer isso sem transformar em corporation, porque eu preciso que o governo federal aceite. E se eu não transformar, o governo federal vai recusar o ativo, como ele já nos alertou. Seguimos agora para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta e agora a gente traz um tema que tem gerado grande repercussão, não somente nas redes sociais, mas também em veículos de comunicação e movimentado também novas leis pelo país. O tema é adultilização e sexualização infantil nas redes sociais. Olha só, recentemente o influenciador Felipe Bressanini Pereira, o Felca, denunciou como os algoritmos de plataformas como Meta e Google contribuem para a exposição de crianças e adolescentes com conteúdos inapropriados. De acordo com o influenciador e a pesquisa realizada por ele durante 7 meses, os algoritmos seguem padrões de comportamento, sugerindo conteúdos conforme cada perfil e criando um território livre que favorece ainda mais a exploração infantil. E olha só, segundo dados disponibilizados pelo portal Safernet, entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2023, foram registrados mais de 54 mil denúncias de conteúdos com imagens de abuso sexual infantil, quase o dobro
das 29 mil denúncias no mesmo período em 2022. E o caso motivou não só as redes sociais, veículos de comunicação, como também motivou 32 novos projetos de lei na Câmara de Deputados que serão debatidos, ou melhor, que estão sendo debatidos a partir desta quarta-feira em plenário para propor medidas de proteção a crianças e adolescentes no meio digital. O Ministério Público acompanha o caso e reforça a importância da fiscalização e conscientização das plataformas digitais. Principalmente dos vídeos verticais, que tem saída muito mais rápida, funciona por recomendação do que ele entende que você tem interesse em ver. Ou seja, o like que você dá, você ter mandado para um amigo, o tempo que você passou consumindo, tudo isso entra no cálculo. E é por isso que às vezes o seu algoritmo só te entrega piadinha, mas você vê inteiro um vídeo triste, compartilha com os amigos, instantaneamente você fica com depressão pelos próximos 30 minutos. Seu algoritmo foi amaldiçoado com vídeos tristes. Aonde que fica preocupante? As regras de todas as redes sociais são bem veementes quanto o mínimo de idade que você pode ter para criar uma conta e postar conteúdo. O algoritmo ser assim é normal, tudo certo. É simplesmente uma forma de recomendar vídeos que são do seu interesse e te prender na plataforma. Mas o problema é quando ele entende que vídeos de crianças expostas dessa forma são considerados um dos tópicos de interesse, sem avaliar a ética e moral. Um conteúdo neutro, como sei lá, moda, futebol, crianças em poses sugestivas. Entende o que eu quero dizer? Sem qualquer tipo de restrição. Ou seja, o algoritmo sabe que esses vídeos existem, sabe que tem consumidores e une essas duas coisas. Um prato cheio para pessoas mal intencionadas. Como eu observo que deveria ser, é que as redes deveriam sinalizar esse tipo de conteúdo, não monetizando e banindo, punindo os que fazem, não colocando no caldeirão de sopa dos recomendados. Olha como é de extremo fácil acesso para uma pessoa mal intencionada buscar esse tipo de conteúdo. O algoritmo entende que é conteúdo de crianças em formas sugestivas e propaga para quem interessa. É como se estivesse fazendo vista grossa para isso. É claro que é um robô, mas o robô é feito por seres humanos. E é completamente inaceitável para mim que na era da inteligência artificial não tenha sido aplicada ainda uma forma de detectar esses vídeos, seja pelos comentários que sempre é cercado de coraçãozinho e sugestão de como pode ser mais explícito, ou pelo próprio conteúdo em si. Má intenção ou descaso? E olha só, esse é um assunto muito importante, deve ser sim debatido e nós aqui da TV Gazeta também apoiamos essa denúncia e vamos continuar acompanhando as atualizações sobre esse tema e vamos trazer aqui na Rede Gazeta Norte Mineira, inclusive, uma série com profissionais para trazer mais informações e esclarecer dúvidas para os pais que acompanham aqui o Jornal Gazeta Norte Mineira, que têm filhos, crianças ou adolescentes, para que possam proteger seus filhos e ficar mais informado sobre esse mundo aí, o território digital, que é muito importante os pais estarem acompanhando. Então, se você está acompanhando aqui o Jornal Gazeta Norte Mineira, gostaria de tirar uma dúvida ou tem uma indicação de um profissional, vamos trazer aqui mais detalhes, não só com profissionais da área da segurança, como também psicólogos, psiquiatras e também da área da educação, para informar mais detalhes e deixar você, pai e mãe, ciente de como proteger o seu filho nesse mundo digital em casa. Bom, e assim finalizamos mais uma edição do Jornal Gazeta Norte Mineira. E lembrando, para você ficar sempre informado, não se esqueça de acessar o nosso portal gazetanortemineira.com.br. Lá você confere a programação completa e também esta reportagem novamente. Tem também o nosso diário de notícias com os principais acontecimentos e fatos ocorridos e relevantes para você que acompanha aqui as notícias do Norte de Minas e região. Eu fico por aqui e nos encontramos na edição de amanhã, às 18 horas. Até lá!